Eu vi hoje um dado que é assustador, que o Brasil é uma das 5 primeiras causas, é uma das 5 maiores causas de morte de mulher é o por causa de aborto. É, Eu não sabia desse. aborto mata muitas, tem causado a morte de muitas mulheres. Porque no Brasil tem toda essa questão de não poder, de não ser legalizado, de você não poder ir no hospital, então você acaba fazendo em casa, clandestino e etc. E aí tem muita gente que não discute a questão. E a questão é discutível, tá? Não é nem 100% a favor, nem 100% contra. As pessoas têm que discutir a questão para tentar chegar a entendimento. Enxergar o ponto de vista de quem é a favor, enxergar o ponto de vista de quem é contra. E obrigatoriamente essa discussão tem que partir do núcleo feminino. Porque é Que, ela que gera. e é que é mais Ó, afetada. claro que o homem pode ter opinião a respeito, mas não deveria ter poder de decisão, porque no frigir dos ovos, quem vai gerar, cuidar, modificar o corpo e ter uma série de responsabilidades que hoje são atribuídas socialmente, acaba sendo a mulher. Então, deveria partir dali a decisão do tema, e esse tema precisa ser discutido, amplamente discutido. A questão é que Mas não seria importante, antes de ter que chegar na discussão, nesse tipo de discussão, educar é. para não ter que chegar aí? Então, olha só o absurdo. A gente está falando que a falta de conversa no núcleo familiar gera a morte de muitas mulheres. Porque se você imaginar, por exemplo, o aborto, né? Vamos supor que o aborto seja liberado aqui no Brasil. O custo para o governo, para bancar esses abortos, sai muito mais caro do que o custo para educar. Ah, não tenho dúvida. Então não seria mais fácil educar? Claro que seria. E por que que os benditos, não só, e eu não digo só o governo, né? Eu digo também porque os educadores não, putz, sei lá, explicam de uma maneira diferente. Porque é aquele negócio que nós falamos agora, a história dos pais na sala de aula, os filhos tendo a educação sexual. Eles só pensam nos finalmente. Ou minha filha vai ficar falando dos finalmente? Vai ficar falando de sexo dentro da aula? Não. É o que nós falamos agora. Não. Eu acho que isso tem que deixar bem claro que os pais que não é isso. Para chegar, ela não, às vezes nem fazer o sexo, né? Mas você tem famílias que não conversam sobre, e você tem um país que há pouco mais de 3 anos e meio, quase, acreditou em mamadeira de piroca, A né? madeira de peruca. Falaram durante as últimas eleições presidenciais que o governo do PT, né, o governo que era vigente antes do impeachment ou do golpe, enfim, aquele governo ele incentivava as crianças a serem homossexuais. Então, desde cedo, os bebezinhos tinham mamadeiras na creche que ao invés do bico ser um bico convencional, era uma piroquinha. Eu acho que eu vi alguma história dessa. Assim, O que é absolutamente ridículo. ridículo, né? Sabe assim, Coisa absurda, né? não, assim, é absurdo num nível que você fala assim, a pessoa que inventou isso deveria fazer alguma coisa ligada à criatividade, porque é Não, muito não, pelo amor de criativa. Deus. Não, deixa a pessoa Eu acho que exercer. não, esse tipo de criatividade que era longe. Ah, mas tá mal Coisa de maluco, direcionada. caramba. Tá mal É, direcionada. tá demais. Enfim, a gente vive num país onde boa parte da população acreditou nesse tipo de coisa. Aonde as pessoas têm medo ainda que seu filho sinta prazer na cama só por ser com um outro homem, ou sua filha sinta prazer na cama com outra mulher. Ninguém tá preocupado, ou ninguém é muita gente. Tem um grupo de pessoas que não tá preocupado com a felicidade do filho, mas sim com como as pessoas vão pensar, ou se foi falha dele, ou coisa parecida.